Ciganos, cultura e origem. Quando escutamos falar em ciganos, normalmente entendemos como um grupo de pessoas que passam a vida a mudar de lugar com frequência. Conhecido como nômades da vida real, essas pessoas eram divididas em clãs que vagavam pela Europa. Tá curioso para ver? Então vem comigo, eu sou Éder Triton e este é o tipo de conteúdo que pessoas inteligentes como você gostam de assistir. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não esqueça também de seguir o nosso perfil nas redes sociais. E lembrando que este conteúdo tem um apoio cultural da Esferium, a melhor e maior loja de artigos e produtos eletroeletrônicos do país. Quer saber mais? Acesse o site esferium.com.br ou @esferium pelas redes sociais. Esferium, o futuro digital em suas mãos. Dividido em várias etnias, os ciganos não constituem um povo único e homogêneo. Esses povos de origem indiana e língua romani são subdivididos em diversos grupos. Número 1, Roma, em singular Rom, termo que traduzido para o português significa homem. Esse clã está presente na Europa centro-oriental e só a partir do século XIX migraram para outros países europeus e para as Américas. Número 2, Sinti, encontrado na Alemanha, bem como nas áreas germanófonas da Itália e da França, onde também são chamadas de Manouche. Número 3, Caló. Esses são os ciganos da Península Ibérica, embora também presentes em outros países da Europa e na América, incluindo o Brasil. Número 4, Roninchaus, principalmente presente no Reino Unido, inclusive em colônias britânicas, nos Estados Unidos e na Austrália. Além da migração voluntária, ao longo da história, esses grupos também foram submetidos a processos de deportação, denominados segundo as antigas profissões e procedências geográficas, grupo esses que falam línguas ou dialetos diferentes. Conhecidos como Rome, os ciganos ao longo da história ocidental foram marginalizados pelo estilo de vida que escolheram, um modo de vida considerado incompatível com a sociedade europeia. Por não possuírem um idioma escrito, toda a história desse povo foram escritas por outros povos não ciganos, relatos que nem sempre são isentos de preconceitos e controvérsias. Muitas pessoas perguntam qual o lugar de origem dos ciganos. Considera-se que a Índia, especialmente as regiões do Punjab e do Rajastão, sejam a terra natal mais provável desses nômades. Os povos ciganos originam-se de populações do noroeste do subcontinente indiano, que foram obrigados a emigrar em direção ao ocidente, possivelmente em ondas entre os anos de 500 e 1000 d.C. Esse povo iniciou a sua migração para a Europa e a África do Norte pelo Planalto iraniano no século XI por volta do ano de 1050. Há relatos que a saída da Índia ocorreu pela invasão do Sultão Mahmud na cidade de Ghazni, atual região do Afeganistão. O Sultão Mahmud fez várias incursões no norte da Índia, capturando os povos que ali viviam e vendendo-os em seguida aos persas. No inverno de 1019 a 1020, o sultão saqueou a cidade sagrada de Kanauj, que era uma das mais antigas e letradas da Índia. Já os persas, por sua vez, venderam esses mesmos prisioneiros como escravos na Europa. No leste europeu, cerca de 2.300 escravos foram para a zona dos principados cristãos ortodoxos da Transilvânia e da Moldávia. Lá foram convertidos em escravos dos príncipes, dos conventos e dos latifundiários. No século XIV, devido à conquista territorial e política dos estados indianos, muitas caravanas Rome partiram para a Europa, Oriente Médio e Norte da África. Um primeiro grupo rumou para o oeste e atingiu a Europa através da Grécia. O segundo partiu para o sul, adentrando o Império Bizantino e chegando à Síria, Egito e Palestina. Em razão de separações internas e de interação com várias populações europeias, os Roma emergiram como um conjunto de grupos étnicos distintos dentro de um conjunto maior. Alguns desses grupos foram escravizados nos Balcãs, enquanto outros se espalhavam principalmente pela Hungria, Áustria e Boêmia, chegando à Alemanha em 1417.
Em 1422, chegaram a Bolonha. Em 1428, já havia ciganos na França e na Suíça. Em 1500, surgiram os primeiros ciganos na Inglaterra. A próxima onda migratória aconteceu entre os séculos XIX e início do século XX, saindo da Europa para as Américas, tudo isso após a abolição da servidão na Europa Oriental entre os anos de 1856 e 1864. Estudos indicam que uma outra grande migração proveniente da Europa Oriental aconteceu com a queda do Muro de Berlim em 1989. Já a vinda dos ciganos para o Brasil é bem antiga. Alguns documentos indicam que a história desses nômades teve início no ano de 1574, quando o cigano João Torres, sua mulher e filhos foram expulsos de seu país e mandados para o Brasil. No estado de Minas Gerais, a presença cigana é notada a partir do ano de 1718, quando chegam ciganos vindos da Bahia, para onde haviam sido deportados de Portugal. No Brasil, estudos demonstraram a existência de cigano em pelo menos 2 clãs, os Calon, que migraram para o país desde o século XVI, e os Ron, que migraram para o Brasil somente a partir de meados do século XIX. Em terras brasileiras, os híngaros encontraram um país propício às suas atividades, onde se fixaram em diversos estados. Os ciganos da Iugoslávia preferiram fixar habitação no Rio Grande do Sul, Bahia, Pará e Pernambuco. Os da Romênia escolheram viver em São Paulo. Os da Grécia também optaram pelo estado de São Paulo e pelo estado do Rio de Janeiro. Porém, nos estados mencionados e nos outros, de norte a sul, existem ainda numerosos núcleos que agrupam ciganos de várias procedências, tanto da Albânia, da Sérvia, da Polônia, da Rússia, da Bulgária, da Hungria e vários outros países. Os ciganos estabeleceram-se praticamente em todo o território nacional, especialmente na Bahia. Atualmente, existem 3 grandes grupos de ciganos no país. O primeiro, oriundo de Portugal e Espanha, que mantém o dialeto caló. O segundo, o Ron, que utiliza o romani e são oriundos especialmente do leste europeu. E por último, os Sintis, oriundos da Alemanha e da França, após a Primeira Guerra Mundial entre os anos de 1914 e 1918. Os países onde vivem os maiores números de ciganos, em primeiro lugar vem os Estados Unidos, com aproximadamente 1 milhão de pessoas. O Brasil vem em segundo lugar com 800 mil pessoas e a Espanha vem em terceiro lugar com aproximadamente 710 mil pessoas. Segundo os dados do IBGE, em 2010 havia cerca de 800 mil ciganos no Brasil. A maioria já não vive como nômades e estão fixos numa região. No entanto, são em países como Sérvia, Bulgária, Eslovênia e Romênia que se verifica a maior proporção de ciganos na população. Sobre a cultura cigana, foram incorporados hábitos e costumes das regiões onde eles se estabeleciam, sendo possível identificar traços comuns que compõem a cultura cigana de cada etnia. Os homens ciganos acabaram exercendo ofícios que podem ser desempenhados em todos os lugares. Por isso, alguns eram ferreiros, comerciantes, adestradores e cuidadores de cavalo e gado. As mulheres ciganas estão mais restritas aos afazeres domésticos, porém realizam trabalhos como costureiras, rendeiras e artistas. Algumas se dedicam à leitura das mãos e do baralho para adivinhar o futuro. Já no casamento, os valores como a fidelidade à família e ao clã faz com que o cônjuge escolha o seu par dentro do próprio grupo ou subgrupo, com notáveis vantagens econômicas. É possível haver casamento entre etnias diferentes, porém o homem deve seguir as regras e tradições do clã da esposa. No mundo cigano, em algumas etnias, o casamento geralmente é procedido pela fuga do casal. Aos filhos é dada uma grande liberdade, mesmo porque logo deverão contribuir com o sustento da família e com o cuidado dos menores. No que se refere à morte e aos ritos, o luto pelo desaparecimento de um companheiro dura em geral muito tempo. Entre os Sintis, prevalece o costume de se queimar o trailer e os objetos pertencentes ao morto. Entre os ritos fúnebres praticados pelos Roma está a Pomaná, banquete fúnebre no qual se celebra o aniversário de morte de uma pessoa. A abundância de alimentos e bebidas exprime o desejo de paz e felicidade para o falecido.
Já sobre a língua, os ciganos desenvolveram o idioma romani, também chamado romanês, uma língua não escrita ensinada de forma oral pelas famílias ciganas. Algumas etnias falam com desenvoltura, mas outras conhecem apenas algumas palavras. Era proibido aos não-ciganos aprenderem essa linguagem. No entanto, com a globalização e o desenvolvimento de novas tecnologias como a internet, esta barreira começou a ser vencida. Sobre a religião cigana, os Roma não têm uma religião própria, não têm um deus próprio, não têm sacerdotes ou cultos originais, pelo simples fato de não ter cultivado no decorrer dos séculos nenhum tipo de crença em nenhuma divindade particular, nem mesmo primitiva, sendo do tipo antropomórfico ou totêmico. O mundo do sobrenatural cigano é constituído pela presença de uma força benéfica, Del ou Devil, ou de uma força maléfica, Beng, contraposta numa espécie de zoroastrismo. As crenças ciganas incluem uma série de entidades cujas presenças se manifestam sobretudo à noite, mas em geral os romas parecem ter se adaptado ao longo da história às confissões vigentes nos países que os hospedam. Os ciganos adotavam a região do território por onde circulavam. Desta maneira, encontravam ciganos católicos, ciganos ortodoxos, evangélicos, espíritas e muçulmanos. Entre os católicos ciganos, é grande a devoção em torno de Santa Sara de Cali, que teria sido amparada por ciganos no sul da França. Na região umbandista, existem as entidades ciganas que seriam os espíritos dos ciganos já falecidos. Sobre a dança cigana. A dança cigana é resultado da mistura de vários elementos, mas foi na Espanha que ela ganhou força. O flamenco é que tem maior expressão em nível mundial. Os ciganos dançam em seus acampamentos, em suas festas, sendo acompanhados de instrumentos musicais, cantos e palmas. A dança cigana sempre foi estendida ao homem e às mulheres do clã. Entre as mulheres, tem-se o costume de dançar descalças com longas saias e ricamente enfeitadas com joias. O preconceito contra os ciganos. Na Europa, os ciganos sempre foram alvo de preconceito, e este comportamento passou também para as Américas. Um dos motivos pelos quais sempre foram mal vistos era o seu estilo de vida nômade. Numa sociedade sedentária, não possuíam leis escritas, numa época em que todos os outros povos os tinham. Apesar de aceitar o cristianismo, cultivavam certas práticas condenadas pela igreja, como a adivinhação do futuro. Assim surgiram todos os tipos de histórias sobre esse povo. Estereotipos ciganos. Da mesma forma que existem estereotipos para nordestinos, judeus, gordos e qualquer pessoa que não se encaixe em determinado padrão, há uma infinidade de ideias pré-concebidas contra os ciganos. Uma das mais comuns é que os ciganos roubavam crianças depois de passarem por uma determinada cidade. Vamos considerar que todo povo marginalizado era acusado desse crime. No entanto, entre eles há códigos de honra severos que impedem a desonestidade entre eles. Sobre a perseguição aos ciganos. Os ciganos foram perseguidos durante a formação da monarquia na Europa, pois todo aquele que não era católico foi expulso. Esta medida atingiu também judeus e muçulmanos. Durante a Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1939 e 1845, os ciganos foram perseguidos e aprisionados em campos de concentração alemão. Estima-se que 250 mil ciganos tenham sido mortos nesse período, especialmente na Croácia, onde a população quase foi exterminada. Enquanto ocorriam as perseguições do século XV contra judeus e muçulmanos, começava também a caçada aos ciganos, que eram considerados vagabundos e delinquentes. Na Alemanha e nos Países Baixos, os ciganos eram exterminados a tiros por caçadores, que recebiam por cada pessoa abatida. Na Europa, o propósito de extermínio dos ciganos sempre foi muito claro. Nos anos de 1555 e 1780, são particularmente marcados por atos de violência contra os ciganos em vários países do globo. A falta de uma ligação histórica e uma pátria definida não permitiu que os ciganos fossem reconhecidos como um grupo étnico e individualizado, ainda que por um longo tempo tenham sido qualificados como egípcios.
O modo de vida dos ciganos e suas condições de subsistência são sempre determinados pelo país em que se encontram. Os mais ricos são os ciganos suecos e os mais pobres encontram-se nos Balcãs e no sul da Espanha. O Dia Internacional do Cigano é comemorado no dia 8 de abril desde 1971. Já no Brasil, a comemoração é celebrada no dia 24 de maio, data esta instituída pelo presidente da República no ano de 2006. Então é isso, pessoal. Este foi mais um vídeo especialmente feito para você. Se gostou, deixe uma mensagem nos comentários, pois para nós a sua opinião é muito importante. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Te espero no próximo vídeo. Até lá!